Olá pessoal, nessa aula nós falaremos sobre os mecanismos de ação dos antibióticos. Então, para iniciar essa aula, vamos para uma atividade de warming-up, que é um problema sobre uma paciente que procurou atendimento médico com infecção urinária grave. O profissional que a atendeu prescreveu a imediata realização de urocultura e um antibiótico de espectro estreito, até que o resultado do exame de cultura de urina ficasse pronto, pois demoraria em torno de 4 dias. Ele ainda aconselhou a paciente que esperasse a coleta da urina antes de iniciar a terapia com o antibiótico prescrito. Também avisou que, quando estivesse disponível o resultado da urocultura, seria reavaliado se o antibiótico seria mantido ou trocado por outro. Sobre essa situação, pergunta-se: primeiro, o profissional deveria ter esperado o resultado da urocultura para iniciar a terapia com antibiótico? Segundo, o profissional procedeu corretamente em relação à prescrição de um antibiótico de espectro estreito? Terceiro, se o exame não fosse realizado imediatamente, seria importante que a paciente esperasse a coleta da urina antes de iniciar a terapia com o antibiótico prescrito? E quarto, após o resultado da urocultura, o antibiótico pode ser trocado? Nós temos atualmente muitas classes de antibióticos disponíveis terapeuticamente, e a escolha dentre essas diversas classes de antibióticos tem que levar pelo menos 3 fatores ou grupo de fatores em consideração. O primeiro fator é o agente etiológico. Qual é a bactéria que está causando aquele quadro infeccioso? A depender da bactéria, vai ser escolhido o antibiótico. O segundo fator: qual o perfil de antibiótico que a gente precisa para tratar aquela situação? Por exemplo, nós precisamos de um antibiótico que tenha efeito bactericida, bacteriostático. Qual vai ser o mecanismo de ação desse fármaco? Porque muitas vezes, para um mesmo agente etiológico, nós podemos utilizar fármacos com mecanismos de ação diferentes. Outra característica, outro fator determinante é o organismo animal a ser tratado. Qual é a situação daquele organismo animal? Como está o sistema imune? Como está a função hepática, a função renal? Isso também precisa ser levado em consideração para escolher o melhor fármaco a ser usado na terapia. Assim, a escolha do antibiótico vai depender de vários fatores: da identidade do micro-organismo, da suscetibilidade ou sensibilidade daquele micro-organismo ao antibiótico, porque nem todo micro-organismo, nem toda bactéria é suscetível a todos os antibióticos. O local da infecção, nós temos qual é o tecido onde está presente aquela bactéria. Eu tenho aquela bactéria incrustada em algum implante do paciente, porque o acesso do antibiótico pode ser dificultado por conta desse fator. Fatores do paciente: como está a função imune, hepática, renal, quais são as características desse paciente, o perfil de segurança do fármaco, a toxicidade que esse fármaco pode causar, e, além de tudo, o custo do tratamento é um outro fator importante. Então, gente, a escolha do antibiótico vai depender de todos aqueles fatores que já foram mencionados, e nós vamos destrinchar alguns deles. O primeiro é a identidade do micro-organismo. Por exemplo, nós temos bactérias gram-positivas, gram-negativas, e temos antibióticos que são mais suscetíveis às gram-positivas do que gram-negativas e vice-versa. Nesse sentido, a gente usa o termo espectro quimioterapêutico, que responde aquela pergunta: quais bactérias são suscetíveis ao efeito de determinado antibiótico? Então, nós temos, por exemplo, a isoniazida. A isoniazida é um fármaco ao qual são suscetíveis apenas as micobactérias. Por isso, a isoniazida é chamada de fármaco de espectro estreito, antibiótico ou antimicrobiano de espectro estreito. Isso pode ficar claro em comparação com a tetraciclina, que é um antibiótico de amplo espectro. Por quê?
porque ela afeta vários tipos de bactérias, como bastonetes gram-negativos, micro-organismos anaeróbicos, espiroquetas, micoplasma, clamídia e outros tipos de bactérias. Em alguns momentos, nós também temos o termo espectro estendido, como é o caso da ampicilina, que é derivada de outros fármacos, é um derivado semissintético de outros fármacos, que tinha um espectro de ação maior, mas esse espectro foi estendido. Então, comparativamente a outros fármacos, esse espectro de ação é maior. Neste caso, ela é ativa contra cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos e bastonetes gram-negativos. A suscetibilidade da bactéria ao antibiótico é um fator importante também, né? Por exemplo, nós temos fármacos que são bactericidas e que são bacteriostáticos. Para entender essa questão, nós temos aqui uma figura que mostra no eixo Y o número de bactérias viáveis e no eixo X o tempo. Então, numa situação controle sem fármaco, o número de bactérias vivas, viáveis, cresce exponencialmente. Se é adicionado um fármaco com ação bactericida, como uma penicilina, a partir do momento que esse fármaco é adicionado, o número de bactérias diminui, porque esse antibiótico vai interferir na viabilidade dessas bactérias, ou seja, ele vai matar, entre aspas, essas bactérias. Já, se o fármaco for um fármaco bacteriostático, como o cloranfenicol, o número de bactérias vai parar de aumentar, porque este fármaco impede o crescimento e a replicação dessas bactérias. Então, essa é a diferença entre fármacos bactericidas e bacteriostáticos. Além da suscetibilidade, nós temos a questão da sensibilidade ao fármaco. Para explicar isso, vamos tomar um exemplo do Goodman, no qual diferentes grupos de pacientes encontravam-se infectados por estafilococcus resistentes à meticilina, que é um tipo de bactéria ao qual está associada a resistência a vários antibióticos. Então, o que foi determinado por esses diferentes grupos de pacientes foi o valor de concentração inibitória mínima, que é o menor valor de concentração que permite observar redução do crescimento das bactérias, isso em um experimento in vitro. Então, diferentes grupos de pacientes tiveram diferentes valores dessa concentração inibitória mínima. Então, meio miligrama por litro, 1 miligrama por litro e 2 miligramas por litro. Quando foi medido o sucesso do tratamento desses pacientes, foi observado que os pacientes nos quais a concentração inibitória mínima era menor, o sucesso do tratamento foi maior, ou seja, 61% desses pacientes foram tratados, ao passo que 28% do grupo intermediário foi tratado e apenas 11% foi tratado nos pacientes que apresentavam concentração inibitória mínima de 2 mg por litro. O que isso significa para a gente? Quanto menor o valor de concentração inibitória para aquela bactéria, maior é o sucesso do tratamento. Ou seja, as bactérias que precisam de maior quantidade, para as quais é necessário maior quantidade de fármaco para produzir um efeito inibitório perceptível, são bactérias que provavelmente estão adquirindo resistência àquele antibiótico. Então, o sucesso do tratamento pode ser menor. Na realidade, a dose ideal do antibiótico é aquela que alcança um valor de concentração inibitória entre 80% e 90% do valor máximo no foco infeccioso. Então, esse resultado significa que nós temos bactérias com diferentes sensibilidades e quanto menor for a sensibilidade, ou seja, quanto maior a quantidade de fármaco eu precisar usar, geralmente menor é o sucesso do tratamento. Os parâmetros farmacocinéticos são parâmetros importantes para entender não só a eficácia do antibiótico, mas também as diferentes formas de utilização dos mesmos. Então, para discutir um pouco melhor essas questões, aqui nós temos uma figura que mostra os valores de concentração do antibiótico após a sua administração, ou seja, em função do tempo.
Esse é um perfil de curva após a administração oral do antibiótico, ou seja, após a administração, a concentração do antibiótico vai sendo aumentada até alcançar um valor de concentração máximo e a partir daí essa concentração na corrente sanguínea ou no local infeccioso vai diminuindo. Um parâmetro importante que precisa ser considerado aqui é qual é o valor de concentração inibitória mínima suficiente ou necessário para que essa bactéria tenha o seu crescimento impedido. Né? Nesse sentido, para alguns antibióticos importa muito o tempo no qual a concentração do antibiótico está acima da concentração inibitória mínima. Então, neste caso, esse tempo iria de um ponto inicial até um ponto final, como está sendo demonstrado. Então, nesse tempo, a gente tem valores de concentração plasmática do antibiótico maior do que a concentração inibitória mínima. Então, importa bastante esse tempo para alguns fármacos, mas isso não é verdade para todos os fármacos antibióticos, porque para outros fármacos antibióticos importa muito qual é o valor de concentração máxima, ou seja, na verdade, quão distante esse valor de concentração máxima está da concentração inibitória mínima, ou qual a razão entre a concentração máxima alcançada e a concentração inibitória mínima. Né? Ou seja, quanto maior for a concentração inibitória, a concentração plasmática máxima, quanto maior ela for em relação a sim, melhor será para esse outro tipo de antibiótico. Ou então, essa relação também pode ser expressa como uma razão entre a área abaixo da curva, a área sob a curva e a concentração inibitória mínima. Na prática, isso significa que nós temos antibióticos que vão ser antibióticos chamados de concentração dependentes e antibióticos chamados de tempo dependentes. Os concentração dependentes são antibióticos como os aminoglicosídicos e as fluoroquinolonas. Para esses antibióticos, importa muito qual é o valor de concentração máxima, ou quantas vezes esse valor de concentração máxima é maior do que a concentração inibitória mínima, ou seja, essa razão entre a concentração máxima e a concentração inibitória mínima. Ou então, dependendo do fármaco, é importante a razão entre a área abaixo da curva, a área sob a curva e a concentração inibitória mínima. Esse é o exemplo da rifampicina. A rifampicina é um bom exemplo porque é o tipo de fármaco que forma um complexo estável com componentes da bactéria. Então, isso significa que quanto maior a concentração a ser alcançada no foco infeccioso, no local da infecção, mais rifampicina vai se combinar com as bactérias formando complexos que são estáveis e que vão se manter estáveis mesmo após a concentração plasmática ser diminuída. Então, eu não preciso manter essa concentração plasmática por um tempo maior. Eu posso elevar drasticamente a concentração plasmática e tecidual para que eu já tenha o efeito antibiótico e mesmo reduzindo os valores de concentração plasmática, eu ainda mantenho o efeito antibiótico, o que é chamado, então, de efeito pós-antibiótico. O que significa este efeito? Significa que mesmo depois de reduzir a concentração plasmática, eu ainda tenho a ação do antibiótico, com o exemplo da rifampicina, porque ela formou complexos estáveis com componentes das bactérias. Nessa situação, nós temos fármacos que podem ser utilizados uma vez ao dia apenas, como é o caso das fluoroquinolonas, ou fármacos que podem ser administrados como sendo uma dose apenas, ou simplesmente uma vez ao dia. Mas nós também temos os fármacos que são chamados de tempo dependentes. Para esses fármacos importa muito
quanto tempo o valor de concentração plasmática fica acima da concentração inibitória mínima. Percebam que ele não precisa ser muito acima da concentração inibitória mínima. Ele poderia ser apenas um pouco acima da concentração inibitória mínima, mas que esse efeito fosse mantido por um tempo maior, porque enquanto eu tiver a concentração do antibiótico acima da concentração inibitória mínima, eu terei a ação desse antibiótico. É o caso das penicilinas, por exemplo. Um bom exemplo é a amoxicilina, um tipo de penicilina muito conhecido. A amoxicilina é um exemplo de fármaco que o paciente precisa utilizar por 7 dias, 10 dias e fazer a administração a cada 8 horas. E é muito importante que seja mantido esse intervalo de administração para que a concentração plasmática não caia para valores abaixo da concentração inibitória mínima, porque isso daria a chance para as bactérias voltarem a crescer. Então, são, de forma geral, dois tipos, né, de antibióticos, aqueles que são concentração dependente e aqueles que são tempo dependente. Nós temos diferentes objetivos para o tratamento com fármacos antibióticos. Geralmente o que nós mais vemos é o tratamento empírico. O tratamento empírico é quando a gente administra o fármaco após o paciente apresentar os sintomas, mas nesse momento a gente ainda não conhece, não foi isolado o patógeno. Tá? Então, o tratamento empírico é aquele no qual o fármaco é indicado sem conhecer qual é o patógeno. Quando se conhece o patógeno, aí nós temos o tratamento definitivo, com o fármaco mais apropriado para aquele patógeno que tenha suscetibilidade ao qual o patógeno tenha sensibilidade. Tá? Além do tratamento empírico e o definitivo, nós temos ainda o tratamento profilático, que é aquele que é administrado quando não há o quadro infeccioso. Em algumas situações ele pode ser utilizado, ou após a exposição ao agente infeccioso, o tratamento pode ser feito antes mesmo dos sintomas. Então, é um tratamento chamado de tratamento preventivo. Uma outra categoria de tratamento é o tratamento supressor, quando a doença já encontra-se em estágio de regressão, mas mesmo assim o fármaco antibiótico é administrado para facilitar essa regressão do quadro infeccioso. Então, nós temos diferentes objetivos dos tratamentos a depender dos estágios da progressão da doença. O fato é que a gente precisa procurar utilizar os antibióticos da melhor forma possível. Idealmente, a gente teria o tratamento após conhecer qual é o patógeno. Então, os outros tipos de tratamento, eles deveriam ser menos utilizados. Porém, muitas vezes, quando o quadro infeccioso está presente e os sintomas são intensos, há necessidade de fazer o tratamento empírico, pois pode levar tempo para permitir que esse patógeno seja isolado. E tem muitas condições também que se faz profilaxia com antibiótico. Por exemplo, o paciente que vai passar por uma cirurgia intestinal. É uma condição em que pode ocorrer um quadro infeccioso com facilidade, então se justifica o uso dos antibióticos profilaticamente. O que não pode é esse uso profilático ser banalizado para condições que não têm um potencial tão importante assim de causar um quadro infeccioso. Nesse sentido, é muito importante que o tratamento com fármaco antibiótico seja o mais específico possível para o micro-organismo infeccioso. Por quê? Quanto mais específico for o tratamento, menor vai ser o risco de resistência pelo micro-organismo, pela bactéria. E pode ser menor a toxicidade do fármaco, porque se a gente utilizar um tratamento mais específico, muito provavelmente nós vamos conseguir tratar o quadro infeccioso com uma dose menor
deste fármaco. Além disso, a necessidade de associações para antibióticos é algo que só é feito em situações específicas, como o tratamento de doenças, como é o caso da tuberculose, é o caso da hanseníase. São doenças nas quais há necessidade de associar diferentes fármacos antibióticos. Tá? Outra situação onde ocorrem associações é quando se tem ações sinérgicas comprovadas. Por exemplo, antibióticos beta-lactâmicos, como as penicilinas, e antibióticos aminoglicosídeos. Há comprovação de efeito sinérgico entre esses fármacos, por isso eles podem ser associados. Tá? Muitas vezes também se justifica associações quando se tem uma maior eficácia terapêutica das associações, né? Junto com uma maior rapidez no efeito e a menor toxicidade, mas essas são situações mais específicas. Um outro ponto extremamente importante quando se fala de tratamento com antibiótico é a resistência aos antibióticos. As bactérias adquirem resistência aos antibióticos por diferentes razões. Em primeiro lugar, uma bactéria resistente é aquela cujo crescimento não é impedido com a maior quantidade de fármaco que a gente pode utilizar, com a maior quantidade de fármaco que é tolerada pelo hospedeiro. Muitas vezes a gente até conseguiria aniquilar aquela bactéria com uma dose maior ainda de fármaco, porém o hospedeiro não tolera esse tratamento com a dose maior. Então, nós temos diferentes formas de resistência. Nós temos resistências que são intrínsecas das bactérias, ou seja, as bactérias já têm aquela resistência, ou resistências que são desenvolvidas geralmente por mutações genéticas. Nas resistências intrínsecas, né, nós temos, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa e as ampicilinas. A ampicilina, né, um fármaco específico. Esse tipo de bactéria tem porinas na sua membrana que não permitem a passagem da ampicilina. Então, ela é intrinsecamente resistente a este fármaco. Em outras situações, geralmente a maioria das situações, a resistência é desenvolvida, a resistência é adquirida através de alterações genéticas, que são mutações que ocorrem no DNA da bactéria. O que é interessante aqui é que essas mutações elas não são causadas pelo antibiótico. O antibiótico apenas seleciona as bactérias que são resistentes. As mutações estão ocorrendo de forma espontânea, de forma aleatória no DNA dessas bactérias. Acontece que como as bactérias têm replicação rápida, a gente percebe mais facilmente o efeito dessas mutações aleatórias. Então não é o antibiótico que causa a mutação. O antibiótico apenas seleciona, né, a bactéria que teve a mutação que está relacionado com uma resistência àquele antibiótico. Então, a bactéria que teve essa mutação não vai ter efeito, o antibiótico não vai ter efeito sobre essa bactéria e ela vai poder crescer, inclusive numa condição melhor, porque as outras bactérias suscetíveis foram retiradas daquele meio. Essas alterações genéticas também podem ser transferidas de uma bactéria para outra. E a forma mais conhecida de transferência de resistência é através de plasmídios. É uma das formas de uma bactéria transferir a resistência para outra. A gente tem até uma figura bastante conhecida no campo da microbiologia, né, de uma bactéria oferecendo um pedacinho de DNA para outra para ela se tornar um superpatógeno. É um exemplo de transferência de resistência pelo DNA na forma de plasmídios. Mas existem outras formas de transferir a resistência de uma bactéria para outra. No caso da resistência desenvolvida, né, a alteração no DNA da bactéria pode ter correlação
com a expressão alterada de proteínas bacterianas. Então, uma proteína que representa agora um alvo de ligação diferente para os fármacos antibióticos. Se eu modifico o alvo de ligação, não necessariamente o antibiótico vai conseguir se ligar. Tá? Ou então, uma proteína que vai bombear esse antibiótico para fora da bactéria. O antibiótico foi captado e agora vai ser bombeado para fora da bactéria, na forma de uma bomba de efluxo, que vai levar a uma diminuição do acúmulo do antibiótico nessa bactéria. É o exemplo de tetraciclinas e alguns tipos de bactérias. Ou então, produção de enzimas de inativação. A mutação genética levou à produção de uma enzima que inativa o antibiótico. Por exemplo, as bactérias produzem penicilinases, algumas bactérias produzem as penicilinases, que são enzimas que degradam antibióticos beta-lactâmicos. As penicilinases também são chamadas de beta-lactamases, ou seja, elas vão degradar os antibióticos beta-lactâmicos, impedindo que eles produzam o seu efeito. E por último, dentre os erros mais comuns durante o uso de antibióticos, encontram-se a falta de informação bacteriológica. Então, usar a terapia de espectro estreito sem saber qual é o micro-organismo. Tá? Um outro erro é utilizar a terapia de espectro estreito errada para um micro-organismo que seja conhecido. Eu sei qual é o micro-organismo, escolho um antibiótico de espectro estreito que não inclui aquele micro-organismo no seu espectro de ação. Tratar febre de origem desconhecida com antibióticos também é um erro muito comum. Utilizar antibiótico em dose inapropriada, pode ser uma dose baixa ou uma dose extremamente alta, que vai facilitar o desenvolvimento de toxicidade, por exemplo. Tá? E tratar condições em que a gente tem focos infecciosos que estão encistados. Tá? Então, eu posso ter bactérias no pus, em um corpo estranho, que o antibiótico não vai conseguir alcançar essas bactérias adequadamente. Tá? Então, muitas vezes se faz necessário fazer a retirada desse pus, desse corpo estranho, quando é possível, para facilitar a permeação do antibiótico no local infeccioso. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre os locais de ação dos antibióticos. E vale a pena a gente fazer uma discussão bem breve sobre isso, porque um bom antibiótico seria um fármaco que atuaria apenas na célula bacteriana, mas não nas nossas células. Então, a gente teria que apostar em diferenças entre a célula bacteriana e as nossas células. Por exemplo, as células bacterianas possuem parede celular, as nossas células não possuem parede celular. Então, os fármacos que afetam a parede celular são fármacos úteis para tratar bactérias. Inclusive, são classes de fármacos consideradas das mais seguras dentre os antibióticos. Um outro exemplo são fármacos que são inibidores do metabolismo do folato. O folato, para nós, é uma vitamina. Nós não temos as enzimas que fazem a síntese do folato, mas a bactéria tem essa enzima e ela produz o seu folato. Então, fármacos que inibam a enzima que leva à produção do ácido fólico na bactéria têm um efeito um pouco mais específico para a bactéria. Tá? Além disso, muitos fármacos são inibidores da síntese de proteínas. Mas síntese de proteínas é algo que a gente também faz, as nossas células também fazem. Nós também temos ribossomos, nós também produzimos RNA mensageiro. Só que em muitas situações é possível usar um antibiótico que inibe a síntese de proteínas bacterianas, porque a bactéria tem uma taxa de proliferação muito maior do que as nossas células. Então, ela vai depender muito mais da síntese de proteínas para manter a sua alta taxa de
proliferação. Então, os antibióticos que inibem a síntese da parede celular podem ter um efeito muito maior sobre as bactérias do que sobre as nossas células. E ainda temos outras categorias variadas de antibióticos, como aqueles que inibem a função ou a síntese de ácido nucleico, né? Vai no mesmo sentido dos inibidores de síntese de proteínas, ou aqueles que inibem funções da membrana celular bacteriana. Assim, nós consideraremos algumas classes de fármacos antibacterianos, a começar pelos inibidores da síntese da parede celular. Isso na nossa próxima videoaula.